Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para a sexta parte do nosso especial James Bond. Nesse vídeo espero terminar a, a participação do Roger Moore. Então eu pretendo falar do Somente para Seus Olhos, For Your Eyes Only, 007 contra Octopus ou Octopus e 007 na mira dos assassinos ou A View to a Kill. E aí a gente encerra Roger Moore. E no próximo vídeo vamos começar a falar do Timothy Dalton. Na verdade vamos falar dos dois filmes que o Timothy Dalton fez, que ele só fez dois. E aí no outro a gente começa com o Pierce Brosnan, que fez 4 filmes. Vamos ver se dá para fazer os 4 no mesmo episódio. Vamos ver. Então vamos lá, Somente para Seus Olhos. Esse é um filme de 1981, primeiro filme da década de 80. É uma trama que se passa inteiramente na Europa. Do que se trata o filme? Bom, existe um mecanismo, uma espécie de um transmissor chamado ATAC, que ele fica num barco descaracterizado da Inglaterra. É um barco, assim, por fora é uma fachada de um barco de pesca e dentro é um barco, vamos dizer assim, de monitoramento. E esse tal de ataque é um equipamento que ele consegue monitorar todos os submarinos polares, que são submarinos atômicos da Inglaterra, e consegue programar o disparo de mísseis, né? Então esse ataque é muito importante, é uma ferramenta vital da Marinha Britânica. E esse navio é atacado, ele é afundado e o responsável não consegue explodir, porque tem um negócio de você, um botão que você aperta e você explode o sistema para que ele não caia nas mãos inimigas. Então ele não consegue explodir, afunda, o navio afunda e tudo mais. E evidentemente que isso aí vai parar em mãos. O medo, na verdade, que os britânicos tenham é que isso vá parar nas mãos russas. E a partir daí, como o navio foi afundado em águas da Albânia, não pode haver o engajamento direto da Marinha Britânica. Então eles pedem para que um arqueólogo inglês, mas é civil, né, que ele faça explorações na região para tentar descobrir onde é que foi afundado esse navio para recuperar o transmissor ataque. E esse cara é morto logo no começo do filme. Ele é morto, assassinado, quando a filha dele vai visitá-lo no navio. O próprio avião, hidroavião que leva para lá, o piloto do hidroavião, de repente depois mata todos que estão lá no navio, inclusive a mãe e o pai da moça. E aí a moça quer vingança. Durante todo o filme ela quer vingança. E o que o James Bond tem que fazer? Ele tem que procurar esse piloto para tentar descobrir quem foi que pagou para ele fazer esse tipo de coisa. E no final das contas vamos chegar a uma situação de agente duplo. Eles confiam, na verdade, de um tal grego chamado Kristatos, que foi um agente que recebeu medalha na guerra anterior por ajuda à Grã-Bretanha, recebeu uma medalha do governo inglês, mas que na verdade sempre foi um agente duplo. Ele trabalhou para a Inglaterra e trabalhou também para a Rússia. Então ele era um agente duplo. Aí ao mesmo tempo, esse cara como é apresentado como sendo o contato, como o cara que vai ajudar o Bond a descobrir quem é o responsável por pagar esse dinheiro para afundar o navio e roubar o ataque. E ao mesmo tempo ele tenta incriminar, o Kristatos tenta incriminar um outro supostamente grego que atua ali na região da Albânia e do Mar Egeu ali, chamado Columbo. E no final das contas a gente descobre que na verdade o Columbo é que é o gente boa da coisa, e esse Kristatos é que, como ele é agente duplo, ele está negociando para roubar esse ataque e para vender aos russos. E nesse vai e vem e tal, o Bond se encontra com a filha do cara que foi assassinado, o arqueólogo, e evidentemente ela passa a ser a Bond Girl do filme. Essa atriz que faz esse personagem é a Carole Bouquet, é uma atriz francesa, eu acho. Pelo nome só pode ser francesa.
mas às vezes pode ter descendência de outro país, pode nascer em um lugar e é descendente de outro, enfim, mas acho que é francesa. Ela é muito bonita, mas ela não tem absolutamente nenhuma expressão. Ela olha assim para pro cara, assim, para a tela, para quem está assistindo, assim, parece um manequim, assim, parece que é um olho morto, assim, parece um defunto. Não tem absolutamente nenhuma expressividade no rosto. É mais ou menos como aquelas modelos que de repente viram atrizes porque são bonitas e tudo mais, aí as pessoas chamam para fazer filme, fazer novelas, as coisas, e assim, você vê que não tem absolutamente nenhum talento, só tem beleza, mas não tem nenhuma expressividade, nenhum handicap para ser atriz. Mas enfim, o filme é bem movimentado, bem interessante. Envolve agentes da KGB, na verdade os agentes da KGB, tem um agente da KGB que trabalha infiltrado junto com o Kristatos, e na verdade é quem faz a ponte para tentar vender esse ataque para os russos. E no final das contas o filme ele termina num lugar muito bonito chamado é, como é que é o nome? Não lembro. Hum, bom, não lembro. San San alguma coisa. San Cirilo, San Cirilo. Na verdade é um antigo mosteiro que fica no alto de um monte. Você só consegue subir através de um elevador que desce e sobe. Não tem como você escalar aquilo ali. Quer dizer, até tem, né? Porque o bonde escala durante o filme, mas é extremamente íngreme. É difícil de escalar. E é ali de cima que se passa todo o desfecho do filme, inclusive com a presença do general Gogol tentando fazer a compra da máquina ataque, né, do codificador ataque. É interessante que no final das contas o Bond consegue evidentemente se livrar dos bandidos e tal, e ele consegue recuperar o ataque. E aí ele vai encontrar com o Gogol, e o Gogol estende a mão assim, e o Bond pega e joga lá para baixo e aí a gente vê que o negócio rolando assim, bate numa pedra e espedaça tudo. Daí o guarda-costas do Gogol tenta dar uma metralhada no bonde, o Gogol não deixa, não faz isso e tal. Aí eles olham lá, veem que o negócio destruiu, e o bonde fala pra ele, oh, não fica nem com você nem comigo. Pronto, resolve o problema. E encerra aí. Então é um filme com alguma boa movimentação, tem algumas indas e vindas, tem uma pegada legal, porque a princípio você acha que o Kristatos que é o bonzinho e o Columbo é que é o malvado, e na verdade você inverte a coisa, né? Durante o decorrer do filme a coisa se inverte. Então é um filme mediano, uma boa diversão. É um filme razoável, um filme 3 estrelas em 5, vamos dizer assim. Então vamos para o próximo. O próximo eu já acho mais interessante. O próximo é o Octopus, ou 007 contra Octopus, é de 1983, e aparece pela segunda, é a primeira vez que uma Bond Girl é repetida. Primeira vez que uma atriz faz o papel de Bond Girl duas vezes, que é a Maud Adams. Ela foi a namorada do Scaramanga no Homem da Pistola de Ouro, que fez triângulo amoroso entre os dois, né? Uma hora ela estava com o Scaramanga, outra hora ela estava com James Bond. Era a Bond Girl do filme, de 75, e agora nesse filme de 83 ela faz o papel de Octopus. Ela novamente passa a ser a Bond Girl do James Bond. O que se trata esse filme Octopus? É um filme que se passa na Europa, se passa na Índia também, e no Afeganistão, vamos dizer assim. Não chega a ser no Afeganistão, mas a divisa ali, próximo ali, porque na verdade um dos vilões do filme seria um príncipe afegão desterrado, vamos dizer assim, exilado. Enfim, o filme começa com um leilão de um ovo da Fabergé. O que é um ovo Fabergé? O ovo Fabergé é um ovo de ouro com várias pedras preciosas, assim, do tamanho de um ovo, um pouco maior que um ovo normal. É feito exatamente pelo Fabergé, e aquele ouro pertence ao tesouro soviético, na verdade, né? Ele pertencia aos czares da Rússia,
e quando a Revolução Russa tomou o poder, toda a riqueza dos czares da Rússia ficou para os russos, né? Então fazia parte do acervo do Kremlin. E um general do exército russo está desviando esses ovos para vender, e para fazer contrabando, né? Ele faz uma falsificação e vende o original. E esse original, ele na verdade ele depois que vende, ele passa o dinheiro para o comparsa dele. Então tem toda essa triangulação entre o general, que tem um acordo com esse príncipe afegão, que é o vilão que mora num castelo na Índia, mas na verdade ele é príncipe afegão. E a Octopus, ela faz um meio de campo com esses caras, porque qual que é o objetivo desse general? Ele está dando essa grana e esses ovos pro príncipe, que chama Kamal Khan, é o nome do príncipe, com o objetivo de que esse príncipe vai ajudá-lo, através do circo da Octopus, a explodir uma bomba atômica numa base aérea dos Estados Unidos, na Alemanha Oriental. Então eles vão isso mais pro final do filme, eles vão esconder um artefato nuclear dentro do canhão do homem. Sabe o bala humana, aquele cara que entra dentro do canhão e atira? Então dentro do canhão eles vão esconder uma, uma bomba atômica para explodir exatamente dentro da base americana. Por quê? Porque esse general doido, que é um general maluco, ele é doido, assim, ele tá louco para a União Soviética invadir e dominar a Europa inteira. E os outros generais moderados, juntamente com os chefes ali da KGB e do Partido Comunista, não querem nenhum tipo de invasão da Europa. Eles querem a paz, eles não querem entrar em conflito bélico, porque eles temem, evidentemente, que se eles atacarem a Europa, os Estados Unidos vão reagir com armas nucleares. Então eles não querem não querem a guerra, né? E esse general é completamente maluco. Ele é belicista, ele quer a guerra de qualquer jeito. Ele acha que em 24 horas ele domina a Europa, o cacete é 4. Então ele está fazendo essa sacanagem aí por baixo dos panos, roubando essas joias, né? Para poder fazer caixa e fazer o intercâmbio lá com esses bandidos para poder cumprir o objetivo dele. Qual é o objetivo explodindo uma base aérea dos Estados Unidos? Naquela época já se falava em desarmamento nuclear. Não, precisamos desarmar o mundo, para o mundo é muito violento, etc e tal. E evidentemente que eles estão querendo que só os Estados Unidos se desarmem. Então eles não estão querendo um desarmamento bilateral, ou seja, a União Soviética se desarmava e os Estados Unidos também. Não. Qual que é o objetivo? O objetivo é explodir uma bomba atômica numa base aérea americana. Aquilo lá, se ninguém souber como foi que aconteceu, vão achar que foi um acidente. E aí toda a imprensa vai falar, tá vendo como são perigosas essas bombas, é melhor os Estados Unidos se desarmar e etc e tal. E aí ele acha que o mundo ocidental todo vai se desarmar e aí vai ficar muito fácil para a União Soviética tomar conta do mundo inteiro. Então esse é o objetivo dele, por isso que ele quer explodir essa base. E nesse meio tempo todo, o James Bond vai para a Índia, tem vários colóquios ali na Índia, tem a paisagem é muito legal para quem gosta de ver novos países, né? Então tem um cenário indiano lá e tudo mais. Tem uma jocatina no canal, tem o capanga do Kamal Khan, é um Sikh. Sikh é um cara seguidor do Sikhismo, que é uma religião muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas que tem muitos adeptos na Índia. Ela, evidentemente que ela não é a religião majoritária da Índia. A religião majoritária da Índia é o hinduísmo, como a gente já sabe. Só que, assim, ainda que seja uma religião não majoritária na Índia, a Índia é um país de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, assim, se você tiver 10% de uma população de 1 bilhão de pessoas, são 100 milhões de pessoas. Eu não sei exatamente agora quantas pessoas seguem o sikhismo, mas é bem interessante. Como é que você sabe qual é o sikhismo? Ele tem uma espécie de um turbante, só que é um turbante diferente dos turbantes árabes e dos turbantes hindus e de outras religiões. Então é um turbante bem diferente. E sempre com uma faquinha uma espécie de uma adaga, né? Tem um nome, agora eu não vou me lembrar, mas tem um nome que eles usam uma adaga na cintura também. Aí são os Sikhs. É bem interessante. Bom, um dia eu falo sobre religiões, não é só uma curiosidade, não é o tema de hoje.
Então o filme é esse. Esse é o enredo todo do filme. Tem muita ação, tem muita reviravolta. Os vilões são muito divertidos. Esse Kamal Khan é um cínico, é um vilão excelente, é um cara extremamente cínico. A Octopussy, que fazia parte desse esquema de contrabando e tudo mais, ela estava na parte ilegal, mas ela não sabia da bomba. Tanto ela não sabia da bomba que ela foi deixada para explodir junto com a bomba. Se o James Bond não tivesse aparecido para desarmar, ela tinha ido pro saco também. E a partir daí, como ela viu que o Kamal atraiu, ou seja, queria que ela morresse, aí ela passa pro lado dos bonzinhos. Aí ela passa a ser a parceira do James Bond contra o Kamal. Então mais uma Bond Girl aí que era vilã no começo, vamos dizer assim, e se regenerou no decorrer do filme. Um filme bem interessante. Essa Octopus ela tem um polvo de estimação que fica dentro de um aquário e ele vai ter uma participação no filme lá que eu não vou contar. E ela tem também uma tatuagem de polvo. Octopus seria o nome que ela criou para uma irmandade só de moças que moram numa ilha flutuante ali na Índia e tal. Meio que um negócio de fachada para ela comandar esse tráfico todo de joias e outras coisas mais. Bom, esse é o filme. É um filme de 83. E agora, para finalizar, o último filme do Roger Moore. Eu acho também um filme bastante interessante, bem movimentado, uma trama é, uma trama bem urdida, né? Eu esqueci de falar. No Somente para os Seus Olhos, no preâmbulo, porque todo filme do James Bond tem um comecinho que é uma historinha que se termina em si mesma, depois passa toda a introdução, aí tem o nome dos artistas, toda aquela animação bonita e depois começa o filme. Nesse preâmbulozinho do Somente para os Seus Olhos, que foi o primeiro filme que eu falei hoje, de novo aparece o Blofeld de uma cadeira de rodas motorizado, quer dizer, teoricamente revivendo a final do filme Serviço Secreto de Sua Majestade de 66, que é quando o Blofeld está fugindo já com um negócio no pescoço, né, porque ele quebrou o pescoço e a capanga dele, a, a, como é que é o nome da capanga dele? Enfim, aquela alemã zona capanga dele que atira e mata a mulher do James Bond no final do filme. Na verdade, seria uma ponte daquele filme com esse filme, né? Só que entre eles tem 7, 8 filmes de separação. Mas enfim, a gente pode entender como uma continuação. E aí ele faz o James Bond entrar num helicóptero, como se fosse um helicóptero mandado para ele do MI6, e aí ele mata, através de rádio, ele mata o piloto e começa a pilotar o helicóptero por controle remoto para tentar matar o James Bond e tal. Aí ele fica se divertindo assim com o James Bond e depois, evidentemente, ele se dá mal porque os heróis sempre ganham nos filmes. Então, só para comentar, foi a última participação do Blofeld dessa parte toda, porque o Roger Moore nunca enfrentou o Blofeld. Ele sempre teve outros inimigos. O Blofeld era um inimigo, era da Spectre, era um inimigo do Sean Connery e também do George Lazenby no serviço secreto, no serviço de Sua Majestade. O Roger Moore, como James Bond, nunca tinha enfrentado o Blofeld. Então, nesse preâmbulo, ele enfrentou o Blofeld nesses 5, 6 minutos aí iniciais. Bom, retomando. É, James Bond na mira dos assassinos, ou A View to a Kill. É um filme de 85, o último filme do Roger Moore no papel do James Bond. É um filme interessantíssimo também, porque fala de tecnologia também. E o vilão é muito carismático. O Christopher Walken, que faz o vilão, que é o Zorin, realmente ele tem uma cara de psicopata. E o personagem Zorin, que é o vilão, ele realmente é um psicopata. Então eu acho que o ator ele tem exatamente o perfil para fazer o papel que ele está fazendo. Então calhou muito bem. E é interessante porque nesse filme, pela primeira vez, não é pela primeira vez na verdade, né? Porque no Vive e Deixe Morrer, o James Bond tem uma relação durante algum tempo. Não é exatamente a principal Bond Girl do filme. Mas vamos dizer que ele tem uma ajuda enquanto ele está em Saint Monique, teoricamente Saint Monique, aquela
cidade, aquele país do Caribe imaginário, do Vive e Deixe Morrer, ele tem um envolvimento amoroso com uma assistente dele, que é uma negra, né? Então foi a primeira vez que há uma relação entre os dois. Mas, como Bond Girl mesmo, acho que mais impactante foi a Grace Jones, uma atriz e cantora, Grace Jones, fazendo o papel da segurança e capanga do Zorn, e que no final tem um envolvimento também com o James Bond. É interessante que passa a ver é interessante porque não, é bom quando o James Bond ele tem relações com loiras, com morenas, com negras, com índias, com japonesas, chinesas, enfim, com todas, para não ter nenhum tipo de discriminação. Apesar de eu achar a Grace Jones muito masculinizada para ter alguma graça como mulher, eu não vejo uma beleza nela, mas ela evidentemente é uma pessoa exótica. Então, enfim, isso é só uma observação. Do que se trata o filme? Bom, em primeiro lugar, tudo começa com uma investigação de doping, suspeita de doping em cavalos. Tem um cavalo do Zorin, chamado Pegasus, que ele ganha todas as corridas. Então ele começa às vezes atrás e de repente ele tem uma recuperação que ele atropela todos todos os outros cavalos. Então o especialista lá, o Sir Geoffrey, especialista do MI6, desconfia que ele está recebendo a injeção de esteroides, alguma coisa, que só pode ser doping, porque nenhum cavalo teria uma explosão muscular tão grande a ponto de conseguir recuperar o terreno perdido, né? Então começa uma investigação que vai dar exatamente na propriedade gigante do Zorin, que na verdade é um castelo francês muito bonito que existe, mas lá se passa como se fosse a casa e o estábulo, né, do Zorin. E lá eles começam a investigar exatamente o que é. Eles descobrem que existe um veterinário que na verdade é um médico alemão, nazista da época do nazismo, que inclusive fez experiências genéticas durante a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E esse cara é o responsável, é o consultor de reprodução dos cavalos, do Zorin e tudo mais. E nessa festa ele dá de cara com uma outra moça que teoricamente estaria vendendo alguma coisa para o Zorin, que ele pega um cheque de 5 milhões de dólares e tal. E aí eles descobrem que na verdade esse negócio do doping é só uma pontinha do negócio. Não, o grande cenário do filme não tem nada a ver com isso aí. Isso aí é só um passatempo, na verdade. Qual é o grande plano do Zorin? O grande plano do Zorin é muito simples. Ele quer explodir a falha de San André, a falha de San André que passa por baixo de São Francisco, ali na Califórnia. Ele quer inundar aquela falha para que aquilo lá cause um terremoto e afunde todo o Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? O Vale do Silício é o local onde assim, 80, 90% da produção de microchips, ou seja, tudo que você tem microchip, celular, computador, praticamente todo equipamento eletrônico tem microchip. Microchip nada mais é do que um semicondutor, é um circuito integrado, na verdade, não é um semicondutor, é um circuito integrado. E as empresas de tecnologia são 80% delas, pelo menos do mundo ocidental, 80, 90% está concentrado no Vale do Silício. Então ele afundando e derrubando essas empresas, evidentemente que ele e os parceiros dele, que são fabricantes de outros lugares do mundo, vão ter o monopólio do mercado mundial. Porque eles vão derrubar pelo menos 80% do mercado de microchips das empresas, vão afundar no terremoto e vão ser destruídas. Então, ele está bombando água dessa falha através de uns campos de petróleo que ele adquiriu ali. E aí, então, a partir daí, o filme passa a se passar todo na região ali de São Francisco. Inclusive tem um excelente cenário da Golden Gate. O desfecho final, inclusive, é na própria Golden Gate, com o dirigível do Zorin e tudo mais. Então, um filme muito, muito interessante também. Um filme com bastante idas e vindas, bem movimentado.
Eu acho que o Roger Moore terminou muito bem a participação dele como James Bond através desse filme. Ele já estava ficando muito velho, né? Então realmente estava na hora de trocar, estava na hora de pegar um James Bond mais novo. E pegaram, porque no filme seguinte, quem substituiu o James Bond foi o Timothy Dalton, que fez 2 filmes. Ele fez Marcado para a Morte, The Living Daylights, e fez Permissão para Matar, que seria em inglês, não sei se é exatamente o mesmo título em inglês. Deixa eu ver qual seria o título em inglês aqui. Eu tenho os nomes abertos aqui. License to Kill, Licença para Matar, é isso mesmo. Então é o mesmo nome. Então, no próximo vídeo nós vamos falar exatamente desses 2 filmes do Timothy Dalton. Eu desconfio que o Timothy Dalton não agradou muito como James Bond, porque ele teria idade para fazer muito mais filmes e fez apenas 2. Eu desconfio que o público não curtiu muito o Timothy Dalton. E realmente ele não, se você olhar a fisionomia dele, apesar de ele ser inglês, a fisionomia dele, assim como ator, ele não parece ter a mesma classe do Sean Connery e do Roger Moore. Não tem uma fleuma mais britânica e tudo mais. Não que, né, isso não tenha mudado ao decorrer dos tempos. O intérprete de hoje, o Daniel Craig, ele, apesar de ser britânico, ele não tem praticamente nenhuma característica dos James Bond do começo de carreira, né? Mas enfim, isso aí a gente fala quando chegar a hora de comentar esses filmes. Então, ficamos por aqui e no próximo episódio nós vamos falar dos 2 filmes do Timothy Dalton. Então, uma saudação e até a próxima.